cicloturismo Lauro. Olá! Segundo informações da minha assessoria técnica, eu estou no ar, finalmente! Essa é mais uma live do Cicloturismo de Base Comunitária de Lauro de Freitas. Eu sou Tina Tude e saúdo a todos com reverência aos ancestrais desse território de Ipitanga e com as saudações ao idealizador desse projeto, pioneiro na nossa cidade, professor Tássio Cardoso Revelar, que idealizou toda essa perspectiva de um trabalho, numa perspectiva inclusiva, de um trabalho que une turismo, economia solidária, economia criativa da cultura, que une toda a congregação de artistas, de ativistas, de esportistas e de atletas da nossa cidade. A proposta do cicloturismo de base comunitária é promover uma grande integração no território do município de Lauro de Freitas, tendo como base exatamente a promoção do cicloturismo, integrando não só a comunidade com as vias públicas, mas uma forma de ocupação urbana que promete, que propõe e que prevê, dentre outros benefícios, o desenvolvimento socioétnico-cultural do município de Lauro de Freitas. Dessa maneira, entre os dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro, no município de Lauro de Freitas, o projeto Cicloturismo de Base Comunitária vem promover uma série de atividades que visam a integrar a comunidade com esses sítios históricos que compõem a chamada Rota da Emancipação em Lauro de Freitas. Por que Rota da Emancipação? Porque vem se aproximando a data de celebração de 60 anos de emancipação de Lauro de Freitas. E dessa maneira, através desse projeto, que é também o projeto de doutoramento do professor Tássio Cardoso, Tássio Revelar, que além de educador, de historiador e ativista pela salvaguarda da memória e da identidade local, sempre foi um articulador da cultura. E como grande articulador da cultura, Tássio mais uma vez oferece à cidade essa oportunidade de congregação, trazendo essa interface entre a ocupação dessas vias públicas urbanas com a perspectiva de visitação dos principais pontos com potencial de turismo de base comunitária da cidade. Dessa maneira, esse circuito do cicloturismo de base comunitária no território ancestral de Ipitanga, o atual município de Lauro de Freitas, vem convidar a comunidade e turistas a conhecer, a visitar esse circuito, que vai visitar o centro da cidade, que vai visitar Buraquinho, que vai visitar o Quingoma, integrando todo o território do município numa grande celebração da sua cultura, da sua memória, da sua história, promovendo o turismo, promovendo a prática esportiva e também, claro, promovendo a prática do ciclismo, que além de promover a saúde, promove também o enfrentamento aos impactos de poluição na contemporaneidade. Então, um projeto que abarca toda uma perspectiva, não só da economia da cultura, da economia criativa, no sentido em que você promove essa visitação a esses pontos turísticos da cidade, muitas vezes de difícil acesso, mas se você promove essa visitação através do pedal, você já cria um outro panorama. Então é realmente um projeto absolutamente louvável. Eu, como ativista, como educadora e como munícipe, saúdo a iniciativa do cicloturismo de base comunitária nos territórios de Ipitanga. E hoje a nossa live vai tratar especialmente desses sítios históricos que compõem a Rota da Emancipação. É importante ressaltar que essa iniciativa, a realização do cicloturismo de base comunitária, que vai acontecer de 29 de janeiro a 5 de fevereiro em todo o território municipal de Lauro de Freitas, é uma iniciativa promovida pelo educador, historiador e ativista professor Tássio Revelar, também como parte do seu doutoramento em educação pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB,
E é uma iniciativa que conta com o apoio para a realização da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, da UNEB, da Lauro Criativa, da Sociedade Tupã, da ALAUF, ou seja, integrando diversos setores e atores da sociedade civil e do poder público para compor um panorama de congraçamento, de cultura, de turismo, de preservação ambiental e de promoção da qualidade de vida. Eu quero aproveitar, antes de trazer os convidados de hoje, a gente hoje vem tratar desses sítios históricos da Rota da Emancipação, que compõe a rota do cicloturismo de base comunitário em Lauro de Freitas, com personalidades de referência, não só do município, mas do litoral norte. Porque a perspectiva do cicloturismo de base comunitária é tornar o município de Lauro de Freitas uma referência para o cicloturismo, mas integrando com todo o litoral norte. Então, a gente hoje vem receber aqui, logo mais, para as suas observações e ponderações e reflexões sobre esses sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária. A gente vai receber o professor Judásio Freitas, o célebre homem memória das terras de Santa Amaro do Ipitanga, esse guardião da memória da freguesia de Ipitanga, que é a referência de toda a nossa geração, junto com o professor Emanuel Paranhos, coautor do livro da história da memória de Lauro de Freitas, a antiga freguesia de Santa Amaro do Ipitanga. Logo mais a gente tem aqui o professor Judásio para falar com a gente sobre esses sítios históricos que compõem a Rota da Emancipação. Teremos também o professor Coriolano Oliveira, pesquisador, ativista também da cultura, um grande incentivador da cultura na cidade. Também vai falar para nós sobre esses sítios históricos. Teremos também aqui o doutor e pedagogo Carlos Eduardo Santana, também da UNEB, para falar para a gente sobre essa relação de outros sítios históricos, não só no território ancestral de Ipitanga, atual município de Lauro de Freitas, mas do litoral norte também. E teremos também Diego Kopic, historiador de Camaçari, território ancestral ali, irmão do território ancestral de Ipitanga, que muito recentemente nos brindou com uma obra sobre a memória do Joanes e que vem trazer também as suas reflexões a respeito desse território. Lembremos que o Joanes é um dos elos de irmanamento, de irmandade entre os territórios ancestrais de Ipitanga e de Camaçari. Então, a gente recebe essa noite para esse bate-papo descontraído, que é essa live do cicloturismo de base comunitária, que vem falar sobre os sítios históricos dessa Rota da Emancipação, com essas personalidades de vulto absolutamente inconteste para a nossa história, para a nossa memória, para a reflexão da nossa cultura e da nossa historicidade. Então, para começar, eu vou saudar os que eu aqui vejo. Entraram por aqui já alguns ilustres ipitanguenses. Diego Kopic já está aqui conosco, aguardando o convite. Eu aguardo acessarem também o professor Judásio Freitas, aguardo Carlos Eduardo Santana, aguardo já estarem online. Também já convido os nossos expositores desse encontro de hoje a estarem online, para que, à medida que a gente vá promovendo o diálogo, eu possa convidá-los a se integrar na live. Mas eu vejo aqui Tiago Chaves, não dá para não saudar. Saudações ipitanguenses, meu nobre. Priscila Moreira também está aqui conosco. Marcone. Eu vejo Peri Rudá. O povo de Ipitanga conosco. Parabéns e obrigada à Lauro Criativa e a todos os parceiros do cicloturismo de base comunitária. Eu ainda não vejo todos os nossos convidados dessa noite online. Eu estou aguardando encontrar aqui professor Judásio Freitas e professor Coriolano Oliveira e Carlos Eduardo Santana. Mas como eu já encontro por aqui Diego Kopic, é por você, Kopic, que eu vou começar. Então, vamos chegar para perto, vamos falar sobre esses sítios históricos que compõem a Rota da Emancipação do cicloturismo de base comunitária em Lauro de Freitas? E então, meu nobre, já está por aqui?
Vamos iniciar. Vou convidar a se integrar à nossa para que nós possamos estabelecer um diálogo mais. Olha só, já estamos no ar. Salve, meu nobre, seja bem-vindo. Salve, salve. Estamos no ar, live do cicloturismo de base comunitária. E enquanto a gente aguarda o acesso de professor Judásio Freitas, de professor Coriolano Oliveira e do professor Carlos Eduardo Santana, eu tenho a alegria de te receber. Seja bem-vindo, Copic, por favor, sua saudação inicial ao cicloturismo de base comunitária. Boa noite a todos e todas e muitíssimo obrigado pelo convite. Quero agradecer a toda a equipe, né? Principalmente ao nosso amigo Tássio. E, enfim, estamos aí para bater essa bola, falar um pouco do nosso recôncavo norte da Bahia, né? Perfeito, muito obrigada. Enquanto a gente não entra no foco do debate dessa noite, da exposição dessa noite, sobre os sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária, para que os que nos acompanham possam também conhecer o seu trabalho no território de Itanga, já que você vem do território de Camaçari, esse nosso território irmão, fala um pouco para a gente da sua trajetória como historiador, desse seu trabalho mais recente sobre o Joanes, para que a gente possa relacionar com essas suas considerações a respeito dos sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária. Bom, eu costumo dizer que eu me tornei historiador meio que por acidente de percurso, né? Embora tivesse uma certa vocação natural, porque desde criança eu sou meio que apaixonado por história, e principalmente história da Bahia, e mais assim, minha primeira paixão foi a música. Então, por volta do ano 2000, ano 2000, 2001, eu sofri uma discriminação racial numa empresa que eu trabalhava no polo petroquímico, e essa discriminação terminou fomentando em mim o desejo, a necessidade de conhecer um pouco sobre a história dos meus ancestrais e, consequentemente, escrever algo que se remetesse à história de uma família negra de origem africana. Então, inicialmente, mergulhei numa pesquisa de cunho genealógico e essa pesquisa tomou uma proporção tão bacana que terminou me impulsionando a trilhar os caminhos da historiografia. Por conta dessa pesquisa, que nasce despretensiosa, eu conheci uma historiadora portuguesa que estava fazendo uma pesquisa no Arquivo Público do Estado para o seu pós-doc, e ela se interessou pela minha pesquisa e me fez alguns questionamentos, que esses questionamentos terminaram sendo uma provocação para mim. Ela me perguntou onde é que eu queria chegar com uma pesquisa tão grande, porque eu já tinha mais ou menos 5 anos nessa pesquisa, que inicialmente era de cunho genealógico e tornou-se uma perspectiva mais ampla, voltada para o processo de miscigenação na Bahia no final do século XVIII e início do século XIX, e também com um foco voltado para o município de Camaçari, que depois se ampliou para Perdoe, Diego, eu acho que falhou a sua conexão e que depois se ampliou. deu um probleminha que ele creio que tem sido Agora com relação. retornou. Pronto. Aí eu retomando, tá bacana agora? Tá massa. Você vinha falando que a sua pesquisa iniciou pelo território de Camaçari e que se ampliou e eu não consegui acompanhar para qual território. O Recôncavo Norte, que é justamente essa região que abrange os municípios de Itanga, né? Que hoje nós conhecemos como Lauro de Freitas, a Água Comprida, que hoje Muito é grata pela Campinas. referência ao topônimo ancestral, sempre me contempla. Mas é verdade, né? Então, o que é que ocorre? Nessa perspectiva de conhecer um pouco mais do Recôncavo Norte, eu terminei constatando aquilo que é óbvio, que a questão da estruturação, ou melhor, de se transformar
a nossa região, em região metropolitana da cidade do Salvador, terminou meio que apagando as nossas origens ancestrais e principalmente a nossa identidade geográfica, porque o nosso município faz parte do Recôncavo da Bahia. Está situado no norte da concavidade que chamamos de recôncavo, né? Então, eu terminei me apaixonando não apenas pela história de Camaçari, mas também pela história da nossa região. E então, esse livro foi fruto de uma pesquisa espontânea ou objeto de uma pesquisa ligada a um contexto acadêmico? Olha, a princípio, ela foi espontânea. Como houve alguns questionamentos, foi justamente nesse caminho que eu me perdi. Houve alguns questionamentos com essa historiadora portuguesa que eu conheci no arquivo público. Ela me indagou onde eu queria chegar com essa pesquisa e que, se eu não atentasse para estudar e buscar uma formação na área de história, eu me tornaria um mero memorialista e com uma pesquisa gigantesca que talvez eu não tivesse a dimensão da importância dessa pesquisa. Então, esses questionamentos fez com que eu fosse buscar o conhecimento acadêmico, né? Já que a prática, o empírico, eu já estava trilhando, e então houve esse encontro, né? Da pesquisa que nasce de forma despretensiosa e que se torna uma pesquisa de cunho acadêmico. Foi mais ou menos por aí. A internet está meio ruim, né, Tina? Coisa está meio A gente tem travando. tido dificuldade com a transmissão, Isso. eventualmente trava. Eu estou aguardando o acesso dos nossos demais convidados para integrá-los aqui na nossa conversa. O professor Coriolano Oliveira também está relatando dificuldade de acesso, mas eu aguardo que o professor Judásio Freitas e Carlos Eduardo Santana possam acessar para que a gente amplie esse diálogo. Mas agora você me escuta? Estou te escutando bem. Então, a gente hoje vem falar sobre esses sítios históricos que compõem essa rota da emancipação, assim chamada rota da emancipação, no cicloturismo de base comunitária no território de Ipitanga, atual município de Lauro de Freitas. Como você percebe essa proposição do cicloturismo de base comunitária enquanto projeto global de integração de turismo, de economia criativa da cultura e essa integração de viabilidade da mobilidade urbana também, essa ocupação do espaço público? Como você percebe esse projeto em nível global e quanto a esse recorte desses sítios históricos que estão compondo essa rota no município de Lauro de Freitas? Olha, é um projeto bacana, original, né? Totalmente inovador e que, para mim, não contempla não apenas a história, ou seja, o processo de emancipação do município, mas contempla também um processo maior, que é o processo de emancipação política do nosso país. Nós não podemos perder de vista que em 2023 nós estaremos celebrando o bicentenário da consolidação da independência do Brasil na Bahia. E o nosso território, o Recôncavo Norte, ou seja, o território que abrange os nossos municípios, Ipitanga, Camaçari, Dias Dávila, Simões Filho, e também Mata de São João, foram assim essenciais no processo de consolidação da independência do Brasil. Então, assim, acima de tudo, é um projeto extremamente inovador e oportuno. Oportuno por conta justamente desse processo de celebração do bicentenário da independência do Brasil e do bicentenário da independência da Bahia. Sim.
É importante trazer esse recorte de celebração desses marcos temporais, da historicidade não só local, mas também em nível de território nacional. E lembrar também que o cicloturismo de base comunitária também se propõe a essa celebração do centenário da Semana de Arte Moderna de 22, né? Coincide com essa perspectiva. É importante a gente pensar relacionando cada momento histórico. Pensemos que em 1922, trazer a arte e a cultura eminentemente nacional para a cena, para o grande público, foi um dos grandes feitos da Semana de Arte Moderna. Nesse momento, na contemporaneidade, em que a ocupação urbana, em que a promoção dessa perspectiva de economia solidária e criativa da cultura e também esse compromisso com a salvaguarda ambiental é um imperativo para a contemporaneidade, é interessante tecer esse paralelo, né, de qual era o valor da Semana de Arte Moderna em 1922 e como o cicloturismo de base comunitária vem se relacionar com demandas da contemporaneidade, tanto no nível da articulação política para a promoção do estabelecimento de ciclovias e ciclofaixas no nosso território, que é uma abordagem não só de defesa ambiental, mas também de propiciar o livre acesso, assegurar o direito de ir e vir, a mobilidade urbana. Então, também tem essa perspectiva, e de todos os ângulos que se avalie um projeto, uma iniciativa desse porte do cicloturismo de base comunitária, a gente verifica todo o porte, a grandeza e a robustez de um projeto dessa qualidade e dessa natureza, né? Então, é importante você trazer essas referências históricas e a gente também lembrar que o cicloturismo de base comunitária também reverencia a Semana de Arte Moderna. E, acima de tudo isso, além de referenciar a Semana de Arte Moderna, o processo de consolidação tanto da independência do Brasil como da independência da Bahia, também é um resgate da nossa origem étnica e cultural. Nós não podemos perder de vista que nós estamos falando de um território que ancestralmente é um território indígena, tupinambá. Tanto é que, exatamente, fazendo alusão ao nome do próprio Rio Joanes, que nós conhecemos como Rio Joanes, que na verdade em tupi... Perdoe, Diego, o seu áudio me foge um pouco. A sua voz se ausenta e os ruídos caninos se sobressaem nesse momento. Eu aproveito essa pausa para dar conta de que nós estamos recebendo já aqui, o professor Judásio Freitas já está conosco, aguardando para ser integrado ao nosso bate-papo, e o professor Coriolano Oliveira também. Logo mais eu os integro. Perdoe, Diego, tentemos retomar a sua fala agora, porque ela foi cortada. Você pode retomar, por gentileza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e retornar, porque está dando uns picos na internet, talvez melhore. Eu já tive essa experiência de fazer isso e, de repente, fica Pronto, melhor. Então eu oportunamente, nesse momento, convido o professor Judásio Freitas e o professor Coriolano Oliveira, e, na sequência, a gente retoma contigo. Bacana. Obrigada, Diego. Essa é a live do Cicloturismo de Base Comunitária em Lauro de Freitas, hoje debatendo com o professor Judásio Freitas, com o professor Coriolano Oliveira, o historiador Diego Kopic e o professor Carlos Eduardo Santana, sobre os sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária em Lauro de Freitas. Nesse momento eu vou convidar inicialmente o professor Judásio Freitas para que se integre ao nosso bate-papo e que possa fazer a sua saudação inicial. Vamos, já temos professor Judásio Freitas conosco. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite. Podemos ajustar o enquadramento da sua câmera, professor, para que eu veja o seu rosto no enquadramento? Ótimo! Salve, salve! Reverência ao nosso homem memória de Ipitanga.
Então, professor, eu já vinha inicialmente conversando com as saudações iniciais de Diego Copito, que nos falava sobre a perspectiva da obra dele, da trajetória dele de historiador. E agora eu convido o senhor a fazer suas saudações iniciais e suas considerações sobre o tema de hoje, que são os sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária. Uhum. Certo. Com a palavra agora aqui, Coriolano. O senhor agora, Gildácio Freitas, com as suas saudações iniciais e as suas considerações. Em seguida, eu incluo também Coriolano conosco. Eu acho que a gente consegue partilhar a tela em até 4 participantes. E aí eu convido o senhor agora a fazer a sua saudação, para que eu convide o Coriolano também a saudação dele e nós possamos interagir os 3 à medida que a gente vem trazendo as ponderações de cada um sobre o nosso tema de hoje. Pode ser assim? Tentando aqui enquadrar minha imagem aqui, que está meio... Tem uns ruídos ainda no áudio, mas ao vivo é sempre assim, né, professor? A gente leva Enquanto isso, a sua presença já traz aqui as observações do povo que nos acompanha, as saudações ao homem memória, da cultura, diversas saudações aqui à sua presença. Pois é, boa noite. Prazer estar realmente participando, né, dessa live e falando sobre essa coisa tão importante que é o uso da bicicleta cada vez mais, né, de transportes alternativos, para a gente sair dessa escravidão, né, do automóvel, né? Cidades acabaram sendo feitas em função do automóvel, e a gente vive esse drama, inclusive aqui no nosso município, né? Todas as outras cidades grandes e médias, e até algumas pequenas, já começam a sentir esse drama de conviver com engarrafamentos assim monstruosos a maior parte do tempo, né? A gente está se deslocar, às vezes, para ir ali num supermercado, para ir ali numa consulta médica, para qualquer lugar assim, que seja do próprio bairro, a gente às vezes perde horas assim para poder, porque todo mundo se locomove e esse transporte individual, né, que a grande maioria carrega apenas uma pessoa que é quatro pessoas que eu pessoal. Então, cada vez mais importante que as pessoas se conscientizem em utilizar outros meios de transportes, né, a moto e a bicicleta, que é mais tranquila ainda, né, porque polui menos, não polui, na verdade, não tem nenhum tipo de poluição a bicicleta. E ocupa menos espaço, a gente se desloca mais fácil, né? Infelizmente, a gente percebe que muita gente está aderindo a esse tipo de transporte, além de ser bem mais barato, né? De manhã cedo, a gente, às vezes, quando acorda bem cedo que sai, a gente vê a quantidade de gente que vem para o trabalho, principalmente, utilizando esse veículo, inclusive também bem mais barato, né? Mas, agregando outro valor, agora também essa ideia de se utilizar a bicicleta como para fazer turismo, né? E acho que é bem interessante isso, que é sobre isso que estamos aqui hoje para falar, né? Então, parece que agora estava programado para falar o professor Eduardo, professor... Professor Coriolano, a gente vai fazer, professor, esse início, que cada convidado faça a sua saudação inicial
enquanto o professor Carlos Eduardo ainda não acessou. Então, após essa sua breve consideração a respeito da importância de adoção da bicicleta para essa promoção do melhor aproveitamento do ambiente urbano, eu vou lhe pedir licença agora para convidar o Leonardo Oliveira, que já está online, para nos cumprimentar também. Fica online, que a gente vai à distância, cumprimentando cada um. Nesse momento, agradecendo a essa fundação inicial das Freitas, eu integro o também pesquisador Doriolano Oliveira aqui na nossa conversa. Seja bem-vindo, Carlos. Tem um delay aqui na organização, mas eu creio que esteja processando o acesso do Doriolano Oliveira. Ele ligou até aqui antes de eu entrar, e ligou dizendo que estava realmente tentando... eu já ouvi online essa conversa, recebi a sugestão dele de ingresso no live, estou aceitando, mas eu estou com algum desajuste porque ainda não acessa a página dele, mas eu vou tentar mais uma vez convidar. Ótimo. Eu tenho uma assessoria de Carvalho. Tem que saber que honra hoje Pitanga. Meu mestre. Salve, Doriolano Oliveira, conhecido como Corisco de Pitanga. A bênção. A bênção, mestre Gildásio, e todos os participantes. Diego, Eduardo, muito bem. Parabéns à equipe do projeto, desenvolvido às várias mãos, e efetivamente o que a gente entendeu é que o objetivo maior é o desenvolvimento sustentável da cidade, e a proposta é essa, que é extremamente moderna, atual, turismo comunitário. A gestão é feita pela comunidade e todos aprendem e ganham. E os recursos financeiros também são distribuídos na própria comunidade. A importância, entre outras coisas, é que a gente está comemorando nesse ano 206 anos da Revolta dos Malês, que foi em 1814, 60 anos da emancipação e 95 anos da aviação francesa em Lauro de Freitas. 84 anos da visita de João da Silva Campos no centro de Lauro de Freitas. 80 anos da base aérea, 412 anos da Igreja Matriz, o bicentenário de José Álvares de Amaral, a independência do Brasil na Bahia, e os 9 anos do texto de Consuelo Pondé, que gerou um presente de Gildásio para mim, mais um conhecimento, e a partir daí foi que a gente criou a UALF. E desse trabalho de José Álvares de Amaral, que eu conversei com o Diego, que a gente fala a respeito da participação de Lauro de Freitas e do Recôncavo Norte na Guerra da Independência da Bahia. Boa noite, muito obrigado. Parabéns a todos e principalmente ao mestre Tássio, que é o Axé Babá, o mentor, e conseguiu mobilizar toda a cidade para o projeto que já deu certo. Boa noite, obrigado. Obrigada, Cláudia. Sempre oportuna das suas observações, essas referências, esses marcos temporais e históricos para a percepção da contemporaneidade. Eu fico honradíssima de estar com a companhia de vocês, da minha geração, que debruça sobre os saberes que vocês vêm registrando para a nossa cidade, para que nós possamos tecer para a nossa geração, na nossa história, como Tássio revelar que teve essa brilhante iniciativa do turismo de base comunitária, professor Miranda Colossi, professor Carlos Eduardo, a gente está com dificuldade de integrar a nossa encontro, mas lá eu retorno também com o Diego Rodrigues. Eu quero, nesse momento,
integrar a direita de volta está muito difícil. Talvez seja interessante que, enquanto a gente não esteja falando, a gente não esteja uma palavra própria silenciar seus microfones. Talvez dessa maneira a gente e aí a gente pode silenciar o microfone na palavra. E quando eu for oferecer a palavra a cada um, à medida que for falado no microfone, podemos sistematizar assim, para diminuir o nível de ruído? Tina, por favor, avise o Gilásio que isso é água de coco. Avisa Gilásio. Avisa Gilásio que é água de coco? Isso é água de coco, viu? Carvalho que deu, viu, Gilásio? O meu é chá, hein, minha gente? Comemorar a vida, comemorar a vida. Diego, prazer em ver, você continua bonito. Muito obrigado, você que é generoso. André está aqui colaborando conosco, lembrando o centenário do poeta Túlio Celestino de Souza. Que bom! Que bom que estamos entre amigos, na família. Exato, está muito feliz em congregação de pessoas, né? Ele tem esse talento de unir as pessoas por afinidade e é realmente uma alegria estar todo mundo integrado aqui. Professor Judácio, só pode verificar se o microfone do senhor está aberto ou de qual microfone que está saindo ruído? Eu acho que não esteja aqui não, aqui está um silêncio absoluto, mas vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos nesse momento ingressar efetivamente no clima da nossa live de hoje. E Coriolano me disse que a antiguidade é posto, me diga agora, sendo a antiguidade posto, quem eu convido inicialmente para tecer as considerações sobre os sítios históricos que compõem a rota da emancipação. E agora o público vai ter a revelação de quem é, por idade, pelo critério de idade, o maioral, o ancião da memória dessa terra de professor Judásio ou professor Coriolano? Judásio, observe que olha o queixo, o cabelinho branco, o Diego está dando risada. Olha aí. Esse cabra aí... Professor, eu não acredito, professor Judásio, que o senhor seja mais idoso que Coriolano. Mas, para não contrariá-lo, eu peço ao senhor que inicie por suas considerações sobre qual seria a importância de cada um desses sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária. Lembramos que essa rota vai visitar o Quilombo Pingoma, Praia de Buraquinho, o centro da cidade, e que o senhor traz uma observação da importância de cada um desses sítios históricos para a celebração da cultura e da identidade do município. Na verdade, Gina, a rigor, aqui em Lauro de Freitas, entrando agora diretamente no cicloturismo, aqui a rigor nós não temos assim, monumentos arquitetônicos, escultóricos ou artísticos públicos de grande relevância, a exemplo do que nós temos lá no Recôncavo, assim, na Gema, que a gente costuma ouvir falar. Quando se fala em Recôncavo, a gente pensa logo em Santa Amaro, no outro Santa Amaro, né? Aqui, Santa Amaro nosso de Pitanga, e lá é o outro Santa Amaro da Purificação, Cachoeira, São Félix, Maragogipe, Muritiba, são cidades que têm uma riqueza arquitetônica muito grande, porque lá ficaram exatamente onde estavam os grandes, assim, empreendedores, né, do ciclo do fumo, do ciclo da cana-de-açúcar, certo? E que construíram realmente suas mansões, né, seus casarões. E aqui, já nesse lado cá do Recôncavo Norte, nós tivemos engenhos já de menor porte, né? Destacava aqui o Cagi e o Japara.
Os outros chamavam engenhocas. E então não tivemos esse fausto assim de que tiveram essas cidades lá do outro lado, né, do Recôncavo. Aqui nós tínhamos os trabalhadores que estavam mais para o interior, que trabalhavam exatamente nos engenhos de cana-de-açúcar, que era uma das molas mestras da economia açucareira, né, da lavoura açucareira, canavieira, e cá para a orla, para o litoral, era o comércio, né, o grande comércio das baleias, né, a pesca da baleia com os armadores de baleia realmente faturando fortunas. Então aqui nós ficávamos realmente era beira de praia, era lugar assim onde predominavam vilas de pescadores, né? E mais para dentro, o pessoal que trabalhava nos engenhos viviam realmente do plantio, da colheita, né, de cana-de-açúcar, de outros produtos, né, outras culturas que serviam para a sua subsistência e mais tarde para vender, sair daqui para vender nas feiras da capital, né, principalmente a Água de Meninos, né, a antiga feira de Água de Meninos, ou feira das Sete Portas, né. Então, nós tivemos aqui, não tivemos, então suas casas eram casas simples. O monumento que nós temos aqui, em todo o litoral norte, a gente pode perceber isso. Não é só Lauro de Freitas, né? Em Camaçari temos a igreja de Vila de Abrantes, né? Na Praça da Matriz, a antiga aldeia do Espírito Santo. E mais adiante temos em Praia do Forte o Castelo da Torre de Garcia d'Água, provavelmente o monumento mais antigo ainda de pé aqui no Brasil, né? Suas ruínas mais muito bem conservadas, hoje por herdeiros da família, com a Fundação Garcia d'Água, e uma outra, assim, casas do tipo rural, já na Mata de São João, entre rios, por aí. Mas não temos, assim, aqui em Lauro de Freitas mesmo, no centro, nós temos, além disso, a chamada Casa do Relógio, que foi o prédio onde funcionou a primeira sede da prefeitura municipal, né? O restante não são coisas assim, prédios que mereçam maiores assim relevância, referência. Agora, o que nós temos de rico, muito rico aqui, e que é bem importante, é exatamente essa cultura imaterial que nos foi legada por esses trabalhadores dos canaviais, por esses pescadores, por essas marisqueiras, né, que ainda até hoje nós temos, não canaviais, mas nós temos ainda a mariscagem e ainda temos a pesca, principalmente na praia de Buraquinho, toda a orla, né, feita de Buraquinho, que praticamente a comunidade de Portão realmente vive disso, né? Praticamente você tinha Buraquinho, todo mundo é de Portão, os pescadores, as marisqueiras, os barqueiros de praia, os trabalhadores nessas atividades, todos são oriundos de Portão, né? O bairro, na verdade, Buraquinho era uma extensão, inclusive era onde estava a sede da Fazenda Portão, existente até poucos anos e que foi demolida por uma grande construtora, e hoje tudo ali viraram prédios. Mas a Fazenda Portão, a própria Fazenda Portão, a sede ficava em Buraquinho. Então essas pessoas todas viviam em torno daquela fazenda. Já conversei com moradores mais antigos, em Portão tem muita gente antiga, e que disseram que realmente até uns 60 anos atrás, foi assim, um pouco mais de meio século, o relógio do bairro era o carro do boi que passava 4 horas da manhã, todo mundo levantava, porque com aquela zoada, né, não tinha veículo no bairro, nem nada no pequeno vilarejo, né, no povoado, né, da época. E então todo mundo sabia, se baseava que quando o carro do boi passava fazendo a zoada, chupalhando e tal, o boi berrando, essa coisa, aí se sabia que hoje é 4 horas da manhã, está na hora de levantar. E quando retornava,
aí já sabia, já são 4 horas da tarde, já está escurecendo, né? Escurecer. Então era assim que era o bairro de Portão, a comunidade de Portão, certo? E Lauro de Freitas cresceu muito, e hoje eu acho que essa ideia do cicloturismo é muito interessante, porque aí aqui a grande riqueza nossa, o grande potencial turístico nosso, reside justamente nessa herança que nos deixaram esses antigos moradores daqui e que hoje seus descendentes entram da cultura popular, que é muito rica, né? Os ternos de reis, os samba de roda, tivemos aqui Chegança, José de Vale, e muitas tradições, algumas desapareceram, outras mantiveram, outras têm tornado de capoeira, e não só nas festividades, como também a herança das suas crenças, porque esse pessoal, além, não faziam só trabalhar, eles trabalhavam, mas tinham suas horas de lazer e também tinham a sua fé, né? E tem aqueles que são seus descendentes. Então, daí a gente tem um grande número de casas de matriz africana, né? O município de Lauro de Freitas, em extensão, é o menor, provavelmente, município do estado, e tem 417 municípios, nós temos aí registrados centenas de terreiros de candomblé, né? Se fala aí até de casa de matriz africana, se fala aí de mais de 400. É um número, assim, proporcionalmente, talvez, o município do mundo que tem mais terreiros de candomblé, como também, talvez, seja o município do mundo que tem o maior número de capoeiristas, porque Mestre Sérgio, que é presidente da Associação de Capoeiristas de Lauro de Freitas, só lá tem mais de 3.000 filiados, né? Associados. E a gente, por todo canto que a gente anda aqui, cada dia conhece mais um mestre, né? Mestre Saci, mestre Chelo, mestre Barriga, mestre Boca, mestre... Bom, parar por aí, porque para não cometer injustiças e não deixar de falar. Mas é uma infinidade de mestres que a gente conhece cada dia. Então, eu acho que isso é que faz realmente o diferencial desse litoral norte, que o professor Nelson Araújo, grande estudioso, grande pesquisador da UFA, meu guru, na verdade, ele fez uma incursão aqui por esse estado da Bahia, assim como a de Andrade fez depois da semana de 22, está comemorando 100 anos esse ano, né? Viajou por todo esse Brasil e visitando, conhecendo os rincões e pesquisando, registrando tudo que via da cultura popular. O professor Nelson Araújo fez isso aqui no estado da Bahia. Ele saiu percorrendo todas as regiões da Chapada, Professor, seu áudio falhou. Oi? O senhor me escuta? Oi? Está ouvindo? Retornando. Então, o senhor falava do professor Nelson Araújo. Falhou o áudio? O professor Nelson Araújo saiu percorrendo, né, todo o estado da Bahia e fazendo essa incursão, falei isso como o Mário de Andrade, né, que participou da semana, foi um dos destaques da Semana Moderna de 22, estamos comemorando esse ano, né? E ele saiu pelo Brasil em busca de descobrir todos os recantos que tinha de cultura popular, coisa muito revelada. O professor Nelson Araújo fez esse mesmo percurso aqui pelo estado da Bahia, percorrendo todas as regiões, fala de São Francisco, Baixo Sul, os Sertões, o Oeste, uma das Chapada Diamantina, todas as regiões, enfim, do estado da Bahia, vários territórios de identidade cultural, e uma das regiões que ele chama a atenção no artigo que ele fez na tarde, eu ainda tenho guardado esse artigo, que tem como título muita coisa a documentar. Aliás, ele fizeram logo após a sua morte, ele morreu realmente assim, pegou a todos de surpresa, ainda assim, relativamente ainda firme e tal. Conversei com uma parenta dele, que ele fumava muito mesmo, exageradamente, talvez tinha contribuído para isso. Mas depois que ele faleceu, o Jornal à Tarde fez uma matéria que ainda tem muita coisa a documentar, falando que como o passamento do professor Nelson Araújo
e ficou muita coisa ainda para se documentar, cabendo a nós, pesquisadores, essa tarefa e aí onde ele destaca entre as regiões que tem muita coisa ainda se descobriu, o litoral norte, aqui o Recôncavo Norte. Camaçari, temos aqui o representante nosso, ilustre historiador Diego Coppi, que está aqui conosco, né, participando, e aqui também em Itapuã, temos outro representante aqui, muito ilustre, Eduardo, né? Eduardo. Exatamente, professor. Perceba que na sala do senhor faz essa colaboração, dessa catalogação, né, que o professor Nelson Araújo vem promovendo a respeito do mapeamento desses lugares. Agora, na contemporaneidade, por iniciativa dessa proposta do professor Cardoso, o cicloturismo de base comunitária tem, de alguma medida, também propor de maneira inovadora um certo mapeamento também, né, da zona identitária de Lauro de Freitas. À medida que essa rota de base comunitária vem propor, acaba integrando esse sentido histórico no sentido de promover que as pessoas que participam do turismo tenham acesso à localidade e à historicidade dessas referidas localidades que na contemporaneidade a gente nem sempre tem acesso. É normal, é natural a gente verificar, principalmente no município como Lauro de Freitas, com os distúrbios identitários que nós verificamos desde a sua emancipação, essa cisão do território, né? O pessoal do centro não costuma visitar Portão pouco visita Quingoma, essa dificuldade de acesso e essa fragmentação identitária e territorial do município que nos marca realmente o ciclismo de base comunitária vem promover uma nova integração e mostrar também esse mapeamento do território. É importante a gente perceber em cada um desses ciclos históricos da volta da emancipação a importância histórica e cultural. Por exemplo, para nós, a comunidade de Portão, vai dali a praia de Buraquinho, que na contemporaneidade a gente também pode lembrar de ter sido palco de registros memoriais de PMDG, de ter sido também palco dos registros cinematográficos de Glauco, e muitas vezes na contemporaneidade, na cidade, se querem conhecimentos disso. Então, quando o ciclo de turismo de base comunitária propõe essa visitação da praia de Buraquinho, esse reconhecimento da comunidade, essa visitação ao quilombo do Quingoma, é importante a gente perceber também essa atenção, né, à contemporaneidade. Dessa maneira, eu aproveito para integrar esse historiolão no nosso bate-papo, para pedir essa consideração histórica para você, como exímio observador da cultura local e da perpetuação das memórias na contemporaneidade. Como você percebe a importância de cada uma dessas localidades que foi selecionada e catalogada pelo cicloturismo de base comunitária como referência da composição dessa rota da emancipação em Lauro de Freitas? O que você tem a me dizer sobre a importância de cada uma dessas localidades para a constituição dessa unidade territorial do município? Core. Não estou me ouvindo bem, não, Tina. Estou pedindo para você tecer para nós as suas considerações de qual a importância que você percebe para a história do município de cada um desses sítios que compõem a rota da emancipação. A gente sabe que o cicloturismo de base comunitária propõe uma rota de visitação da Igreja da Matriz, no centro, da Praia do Buraquinho, do Quilombo Quingoma, de Portão. Traz para a gente qual é a importância de cada uma dessas localidades na composição da identidade, da unidade territorial do Lauro de Freitas. Tina, eu moro no município há 32 anos e eu não posso
deixar de registrar a importância da Barraca da Gávea, que foi um projeto de extrema responsabilidade social, onde tinha 3 vertentes, que era o social, o esportivo e o cultural. E a Gávea me permitiu, através de estudo e pesquisa, conhecer o período contemporâneo de quem mora na cidade nos 80 anos, e dialogar com o Candinho, com o seu Martins, de Portão, e várias outras pessoas. A fala de Gildásio, quando ele fala dos sítios e do patrimônio da cidade, efetivamente, a gente sabe que nós temos uma igreja rica, com um cemitério e ali na frente que tem um sítio arqueológico fantástico, mas efetivamente dos engenhos, principalmente o Cagi, que virou um bairro, o que restou foi as ruínas do Japara. Eu vejo, através desse projeto de um grupo que está de benfeitores da cultura, e esse projeto de turismo comunitário, uma outra riqueza também, que o forte da cidade é a cultura popular. A riqueza do que nós temos, ninguém ama o desconhecido. E de que maneira nós podemos levar a quem está fora e quem está dentro um conhecimento melhor dessa história da cultura? Dentro desse projeto, que é vasto, entre outras coisas, o turismo comunitário permite envolver a comunidade, dar pertencimento e, através daí, você formar futuros agentes de turismo. Nossa cidade é muito rica, rica de cultura, foi e é. E rica economicamente, porque nós já tivemos 15 capelas nessa freguesia, nessa cidade. E principalmente, me parece, 14 engenhos, 15 engenhos. Então, quando o Gildásio fala, e a gente sabe, de mais de 400 terreiros, nós temos na cidade 4 terreiros tombados e temos, quando o Gildásio falou de mestre de capoeira, são 23 mestres, é verdade, com mais de 3.000 capoeiristas. Mas a gente tem um folclore riquíssimo, como Terno de Reis. Quem teve a oportunidade de conhecer a saudosa Aide, a saudosa Nicota e Aide, o Buba Meu Boi, o samba de viola, o samba de roda, o grupo, por exemplo, de um trabalho que Artêmio, a família Luz, o grupo Bambolê faz, é fantástico. A oportunidade do cicloturismo conhecer um trabalho como o grupo Eleuatá, Teatro de Boneco, Associação do Artesão na cidade, que tem um trabalho fantástico. Tem um grande mestre, Portela, em Tinga, tem um Largo do Caranguejo. Tem Tranquilino, que é uma figura de uma beleza, de uma produção fantástica. Então, a cidade é muito rica e eu vejo oportunidade, através do turismo comunitário, de se conhecer. Seu pai, Tude, Benevides Curaçá, Adelmo Oliveira, hoje vivo. Conversei com o Gildásio ontem, que tivemos na missa da emancipação, e falamos sobre Adelmo Oliveira. Nós dois participamos, assim como você, da fundação da Academia de Letras da cidade. E falando em cinema, que Gildásio falou, de Barravento, tem na cidade uma figura de cinema que é pouco conhecida, de Edgar Navarros. E o trabalho de Glauber Rocha Barravento, Gildásio escreveu um texto e uma associação local em Buraquinho fez alguns registros, mas memorial da cidade nós podemos desenvolver dentro de políticas públicas, assim como o museu da cidade, que nessas últimas semanas foi um pouco esquecido. O Grupo Zambiá tem uma história de contribuição. Nosso amigo Borba
e outros ambientalistas têm um trabalho também de sítios importantes, que é o meio ambiente. Tem os rios vivos, rios limpos, tem tribo indígena na cidade, tem colônia de pescadores já citados. Então, quando a gente fala de riqueza da cidade, que o turismo comunitário pode ajudar a valorizar, nós lembramos das matriarcas de Badinha. Tem também que a gente pode oportunizar com esse projeto, relembrar de Borges com a carne de sol, que você sempre gostou, e a gente tem Silvestre no Largo do Caranguejo. Então, a gente tem uma comida de senzala que faz parte. A cidade é extremamente rica. Então, essa história toda, esse conhecimento da cidade, nos permitiu, e eu conversei isso com o Diego, e foi aí que a gente desenvolveu um outro projeto que o Diego vai falar, e que Tássio teve conosco aí, e Gildásio foi a base, que é a consciência que, com os engenhos que tivemos na cidade, os donos de engenho que definiu a economia naquela época, eles contribuíram decisivamente com a Guerra da Independência da Bahia. Então, a partir dessa experiência que vai ser desenvolvida com esse projeto, vamos sentar e discutir de que maneira a gente pode desenvolver outras ações para a gente salvaguardar o que existe e juntos fazermos um trabalho elegante, harmonioso, cobrando das autoridades o comprometimento com essas políticas públicas de salvar o patrimônio ainda existente. Quando eu tive a oportunidade de ir para o arquivo público, o que a gente tem ainda em condições de recuperar da historiografia da cidade é muito rico. Como membro do Instituto Geográfico e Histórico, eu, Gildásio e o professor José Milton, temos acesso a informações de uma riqueza muito grande. Eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade que um projeto como esse, que visa o desenvolvimento sustentável, o turismo de base comunitária, para a gente provocar a consciência, porque ninguém ama o desconhecido. Então, ao levar essas informações para a cidade, acende e nos estimula a voltar a trabalhar com a pesquisa historiográfica e com o registro, porque falar de identidade e memória é preciso que a gente tenha documentos, registro dos grandes mestres, do que eu li, do que eu vi, tenho acesso. O professor Gildásio e hoje Diego, que a publicação dele é encantadora. Nós temos uma agenda permanente de um projeto que nós estamos discutindo e falando, que nesse momento eu não tenho autoridade, nem propriedade, nem quero falar. No momento oportuno a gente vai falar. Mas muito obrigado e vamos convidar o mestre Diego para falar. Agora a gente vai ouvir Paulo Viola aí de conteúdo. Solano Oliveira, com as bênçãos da audição ilustríssima do professor Gildásio Diego, meu nobre. Seja bem-vindo às suas considerações sobre sítios históricos que compõem a rota da emancipação do ciclo de base comunitária no município de Lauro de Freitas. É uma honra, uma alegria para nós, como cidadãos independentes e ativistas da salvaguarda das perguntas de memória da freguesia de Santa Amaro, do território contemporâneo de Lauro de Freitas, tê-lo aqui, com o seu repertório e com essa pesquisa tão consistente que nos brinda e reverencia a memória das águas de Goiânia. Então, muito obrigado. Aproveito, viu, Tina, para deixar registrado, Gildásio e Diego, que nós estamos vivos, entre outras coisas, comemorar a vida, porque nós vamos também continuar vivos espiritualmente. Até. Parabéns e abraço para a gente. Diego, meu nobre, com a palavra do senhor.
Esse menino, ginásio é água, viu? Diego, eu não escuto o seu áudio. Será que você está com transmissão ativa? Estou sim. Está me ouvindo agora? Agora sim. Pois bem, mais uma vez, boa noite a todos e todas. Muitíssimo obrigado, repetindo, né, por esse honroso convite. E vamos lá. Falar desse projeto tão grandioso é falar do processo de gênese e evolução, ou melhor, do processo de colonização portuguesa no Brasil. Nós não podemos esquecer que esse território tão nobre e tão rico nos aspectos culturais, históricos e antropológicos faz parte do processo de formação do que hoje nós conhecemos como Brasil, como nosso país. Pois a formação, né, do nosso país se deu justamente aqui no nosso território. E essa história, ou melhor, essa aventura, começa no século XVI, ainda com o processo de fundação da cidade do Salvador, primeira capital do Brasil. Foi fundada na perspectiva de cidade-fortaleza e, consequentemente, foram fundados os aldeamentos indígenas, não apenas para levar a fé católica cristã e converter os, digamos assim, né, como eram chamados os gentios, que eram os povos originários, mas também transformá-los em guerreiros, em soldados, na perspectiva de proteção daquilo que estava se formando como uma espécie de grande colônia, né, que veio transformar em Brasil. Nós temos inicialmente, na nossa região, a fundação do aldeamento do Rio Vermelho. Posteriormente, nós temos a fundação do aldeamento do Espírito Santo, que hoje nós conhecemos como Vila de Abrantes, e que já foi sede do município, mas que hoje o município chama-se Camaçari. Na sequência, nós temos a fundação do aldeamento de Santo Antônio de Rembé, que hoje é a povoação de Arembé. Está falando o seu áudio, Diego. Você consegue aproximar o seu microfone? Falhou porque tentaram me ligar agora e terminou atrapalhando. Tá bom. Então, nós temos a fundação do aldeamento de Santo Antônio da Barra da Ressaca do Rio Jacuí e, na sequência, nós temos a fundação do aldeamento de Bom Jesus de Tatuapara, que hoje nós conhecemos como parte do território de Mata de São João. Então, esses 4 aldeamentos indígenas, ainda no século XVI, foram utilizados, quando necessário, para rechaçar toda a tentativa de invasão que houve de outros povos europeus, que não eram os portugueses, na recém-colônia, na recém-capital fundada da Bahia de Todos os Santos, capital do Brasil. E esse fato é importante para nós pelo seguinte: alguns séculos depois, se dá justamente nessa região, digamos assim, o estopim que vai culminar na consolidação da independência do Brasil na Bahia, que nós conhecemos como o nosso glorioso 2 de julho. Por que eu falo estopim? Porque as primeiras manobras, as primeiras escaramuças, as primeiras formações de pelotões de paisanos e milicianos se deu justamente no recôncavo norte da Bahia. Nós não podemos perder de vista que o Garcia d'Água, quando fundou o Castelo da Sul da Torre, ele fundou também uma espécie de dinastia
que segue por 12 gerações com os seus descendentes sendo senhores desse território e fazendo também uma espécie de proteção, não apenas desse território do Recôncavo Norte, mas da cidade do Salvador. E o que ocorre? Os primeiros planos que foram traçados na perspectiva, não ainda de emancipação, mas na perspectiva. Não estou ouvindo. Meu nome, mais uma vez, o seu áudio falhou. Estamos com um breve delay. Eu aproveito para solicitar que os demais que estão com a palavra que mantenham o microfone inativo para facilitar, para diminuir a emissão do ruído. Nosso querido amigo Dr. Gilvan aproveita para perguntar quando houve o reconhecimento do povo quilombola do município de Lauro de Freitas. Eu aproveito para já fazer esse comentário de integração com o público que está nos acompanhando na live, visto que essa transmissão tem um tempo regular e que eu já não consigo dominar tudo aqui, quanto tempo nos resta de interação imediata. Então, eu proponho que, se houver adesão de todos que aqui estão, se essa live cair, a gente retome para mais um período para assegurar a conclusão da fala dos nossos colaboradores, tá bom? Então, retomando a palavra de Diego Copi, que após as suas considerações, nós vamos verificar essa roda de perguntas e de interação. Já temos uma pergunta de Dr. Gilvan Fernandes Herdeiro, do grande Gerino de Souza Filho, um dos maiores prefeitos da nossa cidade de Navio. Já nos pergunta sobre o reconhecimento do Quilombo do Quingoma. Ele já tem a oportunidade de ter essa resposta do professor Judá e do professor Violano. E após isso, não havendo mais perguntas, a gente passa à fase das celebrações e conclusões e agradecimentos finais. Mas então, Diego, perdoe, retomando a palavra contigo. Pronto. Então, falar do processo de emancipação política do Brasil é falar justamente desse território histórico, que é justamente a nossa região, o nosso Recôncavo Norte da Bahia. Então, só para você ter uma ideia da dimensão geográfica e de importância da freguesia de Ipitanga, a freguesia de Ipitanga, a sua área territorial, ela nascia no território de Itapuã e tinha 21 léguas. Ela se estendia até Iambupe. Ou seja, diversos municípios nasceram a partir da freguesia de Ipitanga, num processo histórico longo, onde esse território foi se desmembrando, ou melhor, deste território foram se desmembrando novas freguesias e, consequentemente, se tornaram outros municípios. Então, falar da importância desse projeto do cicloturismo é falar, de uma forma resumida, do processo de construção do que hoje nós conhecemos como Brasil, é falar do processo da nossa história colonial, é falar do processo de emancipação do nosso país, com a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Enfim, é um território histórico, ancestral, em que nós só temos a ganhar com esse projeto, porque, como o nosso amigo Coriolano sempre fala, ninguém ama o desconhecido. E a partir do conhecimento, da apropriação dessas histórias, melhor dizendo, né, que não é uma história única, mas a história de diversos municípios que nasce a partir de um território, é que nós podemos construir e consolidar o sentimento de pertencimento que tanto nos falta, que tanto nos faz falta para que aqueles que desconhecem a nossa história passem a conhecê-la e amá-la da maneira devida.
Exatamente. Agradecemos essas considerações do Diego sobre a importância e a viabilidade para a Aula de Freitas contemporânea e para todo o litoral norte integrado no projeto de cicloturismo nessa área, e as suas considerações são muito bem-vindas. Em especial, esquecer essas reflexões no âmbito da historicidade, não só em território específico do atual município de Lauro de Freitas, mas estendendo, alargando essa percepção histórica em territórios ancestrais, a composição da freguesia, desses limites. Muito obrigada, Diego, por sua colaboração conosco nesse encontro. Eu quero agora pedir ao professor Judas, ao professor Coriolano, que nesses minutos que nos restam antes que essa live se encerre e possa tecer suas considerações finais, seus agradecimentos, e aproveitar para responder a pergunta de doutor Gilvan Fernandes, que nos traz essa provocação sobre quando se deu o reconhecimento do quilombo do Pingoma em Lauro de Freitas. Veja bem, Tina, eu não tenho, isso é um detalhe técnico, eu não tenho isso, mas é fácil de conseguir na prefeitura. E o documento, exatamente assim, data, realmente eu não sei. Foi uma coisa recente, né, de poucos anos atrás, que houve reconhecimento pela Fundação Palmares, nessa leva aí de realmente se repensar essa questão dos quilombos, né, requalificar, porque quilombo era uma coisa assim que ninguém falava, uma coisa esquecida, né, depreciativa, a maneira como se falava a respeito dos quilombos, e quando a Fundação Palmares questão quilombola, muitos quilombos por esse Brasil afora muitas comunidades passaram a ser reconhecidas, entre elas foi o quilombo do Pingoma, também assim há poucos anos atrás. E ele está em processo ainda, todo o processo que segue, né, de ter realmente a titulação das terras, tudo isso é um processo que vem ainda sendo uma luta, da demarcação, da limitação, tudo isso continua ainda em processo de andamento. É importante ressaltar também, né, professor, que a rota cicloturismo de base comunitária vem reverenciar as pertenças culturais do Quilombo do Pingoma, tem programação prevista de sarau do Quilombo, aproveito para convidar a todos para prestigiar essa programação, essa vasta programação do cicloturismo de base comunitária, de 29 de janeiro a 5 de fevereiro, no território do município de Lauro de Freitas. Bom, nesse momento, a gente encaminha, então, para o encerramento desse encontro de hoje, que, aliás, é um encontro continuado, né? Essa confraternização e essa congregação da historicidade representada magistralmente pelo professor Coriolano e professor Judas, do nosso território, da nossa situação. Agradecer também a presença de Diego, que queremos saudar o Ipitanga e o Joane saludam a sua obra, a sua trajetória, a sua colaboração para a apresentação da memória do nosso território. Muito obrigada. Eu convido a cada um dos senhores a tecer as suas considerações finais e os seus agradecimentos. Aproveito para registrar mais uma vez a alegria do encontro com os mestres e as referências que me conduziram para o ativismo que eu exerço nessas terras de Águas Vermelhas. Agradeço ao professor Gaza, pela influência, a minha reverência, agradeço ao professor Coriolano e a Diego Kopic. Um agradecimento também ao professor Tasso Cardoso, realizador do cicloturismo de base comunitária. Essa é a live do cicloturismo de base comunitária que trouxe hoje reflexões sobre os sítios históricos que compõem a rota da emancipação do cicloturismo de base comunitária em Lauro de Freitas, reiterando que essa programação acontece de 29 de janeiro a 5 de fevereiro. Acompanhe nas redes sociais do cicloturismo a programação, prestigiem e colaborem
com essa ressignificação da cultura, da memória, da história do turismo e da economia solidária da cultura no município de Freitas. Senhores, com as suas palavras de agradecimento, por favor, professor Gildardo, porque coordenador de sensibilidade é posto e o senhor é sempre convidado a falar primeiro nesse critério. Ele é mais velho, mas... veja bem, então é isso. Eu acho que a gente, mais uma vez, tem importância, é bom a participação de todos aqueles que puderem realmente participar dessa semana de e toda a equipe que está realmente trabalhando, dá tudo certo, e a gente tem certeza que vai dar tudo certo, né? E, então é importante a participação de todos e essa mais importante ainda, que essa participação nesses projetos sejam constantes, né? Que isso se faça uma prática, uma divulgação cada vez maior, que se procure, que a gente se empenhe, né, todos juntos, empresariado, a sociedade civil, o poder público, né, as ONGs, para que a gente possa ter cada vez mais ciclovias, né, que nossas cidades realmente são muito carentes ainda de ciclovias. A gente tem cada vez mais ciclovias para que possa realmente ter espaços para aqueles praticantes, né, do ciclismo, certo? E que aqui no nosso município existem vários grupos de pessoas, de adeptos, né, que se reúnem, que têm suas escuderias, né, que chamam grupos organizados, que saem geralmente dia quarta noite, outros é quinta, é sexta. Todo dia a gente encontra cada vez mais grupos de praticantes do ciclismo aqui no nosso município e, em geral, né, no município vizinho, há uma integração muito grande aqui entre... foi oportuno que viéssemos, inclusive, um representante aqui do município mais próximo, né, de Camaçari, o professor Eduardo, e o professor Décio, nosso historiador, Diego Copp, que é aqui de Camaçari, porque já existe essa integração muito grande entre o pessoal que sai daqui, os grupos vão até Praia do Forte, aí Mata São João, vão para o lado de Salvador, às vezes vão até o Bonfim e voltam, assim, à noite, sempre assim, de uma maneira bem festiva, o retorno, se encontram, tem uns pontos de encontro, barzinhos, e isso injeta muito, realmente, dinheiro, né, renda no município. Lembrando que, evidentemente, que todos tenham consciência e que é preciso tomar cuidado com esse problema dessa gripe, dessa Covid, e as pessoas evitem, na empolgação, realmente aglomerações, para que a gente tenha um resultado positivo, mas não positivo para a Covid, né? Oportuna observação, sempre coerente e oportuna essa observação. Essa é a ideia da coletividade comunitária, promover essa integração, essa ocupação do ambiente urbano da cidade, a valorização dos patrimônios históricos, a promoção da economia criativa, da cultura e do turismo, mas, claro, com responsabilidade social, preservando a saúde de todos. Vamos ter uma atitude positiva, mas não positiva para a Covid nem para H3N2. Muito obrigada, professor Gildardo Freitas, o homem de memória de Itanga. Agora eu peço as saudações do meu querido mestre, amigo Oriolano Oliveira, sobre esse encontro de hoje. Flecha de Cupido, seus agradecimentos e suas considerações finais, presidente Leiga. Muito obrigado. Flecha de Cupido. Esse projeto, Gildardo, de turismo comunitário,
Eu acho que o mantra é todos falarem assim, já deu certo, querer e contribuir. Para mim, eu estou feliz pela oportunidade de conviver com quem eu gosto. Eu convivo também com quem eu não simpatizo, porque esse é o processo de evolução. Com quem a gente, às vezes, não tem tanta afinidade, é principalmente. Mas ontem eu estava com o Gildásio, que é um companheiro de 35 anos. A Diego mandou uma mensagem dizendo assim, eu estou com saudade de você. E é bom a gente abrir o coração e dizer assim, eu te amo, eu gosto, mas ser sincero. E olhe o grupo, olhe Tássio, que é um parceiro de 20, quase 30 anos, Tina, desde a primeira homenagem do Rotary, e Diego Coque, pelo que ele representa, Rudá, Paranhos, Rubenval, Zé Nilton do apoio, Artemio do Bambolê. E quero mandar uma mensagem aqui, um abraço grande, grande, para a família do saudoso Duzinho Neres. Quero dizer que quem está falando aqui é uma manifestação verbalizada de uma matéria, mas nós somos espírito. E o espírito é eterno. É preciso a gente ter serenidade. Eu tive com o Gildásio, que é um bom companheiro, ontem, entre outras coisas, falando sobre isso. Que essa mensagem de todos nós, eu incluo o Diego, é uma mensagem de fé, de esperança, de conforto, principalmente para a família de Duzinho. Esse projeto também é um abraço da cidade grande ao saudoso Duzinho e à sua família. Muito obrigado e uma boa noite. Importante, Core, você generosamente trazer essa referência e registrar essa reverência que o professor Tássio, com sua responsabilidade de historiador e de articulador cultural da nossa geração, enaltecer e reverenciar a memória de Duzinho Neres. Foi uma perda realmente avassaladora para a comunidade cultural contemporânea em Itanga. É notável e notória a importância de todo o legado de Duzinho Neres como articulador da cena do território de Itanga, com a realização do CIF, Itanga de Teatro, a Paixão do Cristo, é, sem dúvida, na nossa geração, o maior realizador de articulação cultural na cidade. Então, é oportuno que o cicloturismo de base comunitária, com reverência e com responsabilidade pela salvaguarda dessa premissa da contemporaneidade da cultura ipitanguense, e contemple na programação do cicloturismo de base comunitária esse sarau que honra a memória do legado de Duzinho Neres. Boa e oportuna observação. Parabéns a professor Tássio por essa sensibilidade. E para Márcio Wesley, quando nós estivemos no Museu da Música, e como tem sido o cumprimento da gente, quando a gente bate palmas, céu e terra se encontram, e a gratidão à vida de Deus. Muito obrigado. Axé. Diego, meu nobre, nós agradecemos a sua presença e pedimos as suas considerações finais, a guisa de despedida, mas não já deu. Obrigado pela oportunidade de poder estar com vocês. E, assim, eu queria deixar registrado também o seguinte, que essa minha fala foi um pequeno spoiler daquilo que está por vir. Nós estamos na iminência, se Deus nos permitir, ainda esse ano, de estarmos publicando o nosso novo trabalho, que é a consolidação da independência do Brasil no recôncavo norte da Bahia. É isso aí. Então, está a caminho um novo livro. Dica bibliográfica, a consolidação da independência do Brasil no recôncavo norte. Muito boa dica bibliográfica. Oportuna colaboração do Diego também. E fica, então, o convite e a sugestão a todos que acompanham
o cicloturismo de base comunitária. Nesse momento, a gente se despede, desfaz essa transmissão, registrando que a iniciativa do cicloturismo de base comunitária é uma idealização inventiva e oportunamente criativa do articulador cultural, pesquisador e professor, educador Cássio Cardoso, como proposta de doutoramento pelo Programa de Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia. O Programa de Cicloturismo de Base Comunitária é uma realização de importância conjunta, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, da UNEB, conta também com o apoio da Barraca da Gávea, da Gávea Cultural, da ALAUF, do Instituto Atitude Celestina, da Lauro Criativa e de tantos outros colaboradores e articuladores da cena cultural, do turismo e da educação, e salvaguarda de pertences e identidade e memória do território do município de Lauro de Freitas, território ancestral de Equitânia. Com saudação e reverência aos ancestrais, em saudação equânime e reverência aos mestres da contemporaneidade, nós nos despedimos essa noite desejando vida longa e bem-prazeja para o cicloturismo de base comunitária. Boa noite e muito obrigada. Boa noite. Axé, salve povo de Pitanga. Salve, povo de Pitanga.